Olá a todos, meu nome é Breno Falcão de Carvalho, eu sou aluno de mestrado do programa de pós-graduação em Ciências Biológicas da UFPB, sou orientado pelo professor Daniel Mesquita, no laboratório de herpetologia da UFPB. Esse semestre estou fazendo meu estágio de docência na disciplina de Ecologia de Populações e Comunidades e fiquei encarregado de ministrar as aulas sobre estrutura da comunidade para vocês. Então, essa aula deve ser dividida em dois momentos, né? No primeiro momento eu vou falar um pouco sobre características gerais, fundamentos de estudo da comunidade, o que é que os livros textos da ecologia trazem sobre o assunto. E no segundo momento, falar um pouco mais sobre a estrutura da comunidade segundo a abordagem de Pianca, Eric Pianca, que é a abordagem no qual eu venho desenvolvendo a minha dissertação do mestrado, e é uma abordagem no qual o professor Daniel já vem trabalhando e publicando junto com os nossos colegas de laboratório já há alguns anos. Então, para começar, acho que a gente deve reviver o conceito básico geral de comunidades, né? Que é comunidades são grupos de espécies que interagem e ocorrem no mesmo lugar e ao mesmo tempo. Isso aqui é muito importante estar claro, né? A comunidade depende desse eixo espaço-tempo e das interações que as espécies que estão ocupando esse espaço e nesse tempo têm, seja essas interações diretas ou indiretas. Então, quando a gente tá falando de estrutura da comunidade, o que é que a gente está buscando, né? Estrutura remete à organização. Então, a organização da comunidade, como a comunidade está organizada, né? Então, quando a gente trabalha com o estudo da comunidade, tem algumas coisas principais que a gente está observando. E essas coisas são composição de espécies. Então, quais são as espécies que estão habitando aquele local, naquele tempo, né? Qual a riqueza de espécies? Segundo é a abundância, principalmente a abundância relativa. Então, agora a gente não está tratando mais de quais espécies, mas de quantos indivíduos cada espécie da comunidade tem. E como é uma abundância relativa, então a gente está tratando assim, qual a porcentagem de indivíduos essa espécie representa dentro da comunidade. E por último, a gente tem a relação entre as espécies, né? Qual o tipo de interação cada espécie está tendo uma com a outra? É uma relação de predador-presa, é uma relação de parasitismo, é uma relação de mutualismo, e por assim vai. Então, quando a gente está trabalhando com comunidades, é importante que a gente tente delimitar, né? Pelo menos tente delimitar para diferenciar uma comunidade de outra. E normalmente, quando se tenta fazer essa delimitação, é utilizado como base ou características físicas do ambiente ou características biológicas. Então, aqui temos dois exemplos. Desse lado aqui, tem um exemplo de delimitação de comunidade por característica física. Por exemplo, aqui, esse lago. É bem fácil de perceber onde termina uma comunidade aquática e onde começa uma comunidade terrestre. Então, aqui a gente tem uma limitação física que deixa claro a diferença entre uma comunidade e outra. E desse lado aqui a gente tem um exemplo de uma comunidade delimitada por características biológicas. Nesse caso aqui é um recife de coral. Então, essa comunidade de recife de coral é determinada pela espécie, pelo grupo de indivíduos dominantes, que são os corais, né, os cnidários. E é a partir deles que a comunidade se distribui e tem suas interações. Então, as comunidades elas também podem ser consideradas abertas ou fechadas. Essa é uma discussão já bem antiga, que foi encabeçada assim, por esses dois caras, né, o Clements e o Clisson, dois botânicos já pesquisadores antigos, mas cada um tinha uma visão da comunidade que era bem diferente. Então, o Clements ele defendia a ideia da comunidade fechada. Então, para ele, as comunidades agiam como super-organismos. Então, o que é que isso quer dizer? Para ele, a comunidade os indivíduos da comunidade, as espécies da comunidade eram interdependentes. Eles dependiam um do outro para estar naquela comunidade. Então, eles também respondiam a estímulos e a mudanças de forma conjunta. Então, para as comunidades fechadas de Clements, elas tinham limites abruptos e reconhecíveis. Então, quando
o declínio das populações de uma espécie acontecia, todas as espécies daquela comunidade, daquela supercomunidade, declinavam juntas e davam espaço a uma nova comunidade com outro grupo de espécies. Então, esse era o conceito chamado holístico, né? O conceito que tentava ver a comunidade dessa forma super complexa e organizada, em que em que existia claramente uma separação entre uma comunidade e outra. E para rebater essa ideia de comunidade fechada, veio Gleason com a ideia de comunidade aberta, onde para ele cada população tinha a sua característica e suas questões individuais. E quando em certos locais, em certas situações, essas populações individuais formavam uma associação geral que era a comunidade. Então, para as comunidades de Gleason, as comunidades abertas, a seleção natural, por exemplo, ela atuava sobre as populações de cada espécie, e não sobre a comunidade como um todo, aquele superorganismo, como, como o Clements falava. Então, aqui a gente tem uma representação gráfica, para ficar um pouco mais claro, sobre o que seriam as comunidades fechadas e as comunidades abertas. Então, aqui nesse eixo, a gente tem abundância, né, número de indivíduos, e nesse eixo aqui a gente tem um gradiente ambiental. Então, essa comunidade que a gente está observando é uma comunidade que tem um espaço, né, como a gente já havia discutido. Conforme a gente vai caminhando nesse espaço, o espaço não é estático, então a gente vai vendo mudanças nas populações. Então, numa comunidade fechada, as comunidades agem como superorganismos, então elas decrescem e crescem juntas, mantendo sempre o mesmo padrão. Então a gente vê aqui, ó, cada coisinha dessa é uma população de organismos. Então a gente vê aqui que a população vermelha, ela em todos os pontos em que esse superorganismo aparece, ela é a mais abundante, seguido por essa mais azulzinha, depois a roxinha. E é possível ver também que conforme uma população declina, todas as outras declinam, formando esse buraco aqui, né, que é o ecótron, que é essa área de transição abrupta entre as comunidades. Então, isso aqui é a comunidade fechada de Clements. Enquanto na comunidade aberta qual é o nome dele? De Gleason, as espécies são distribuídas aleatoriamente em relação umas às outras. Então você vê que cada população tem o seu padrão de distribuição claro e de acordo com a parte do espaço que a gente está observando, a gente vai ver uma comunidade e uma rede de interações um pouco diferente. Então, se a gente pegar aqui o início do espaço, a gente vê que é uma espécie que tem, a gente vê, por exemplo, a espécie vermelha e a espécie azul com abundâncias próximas, as espécies dominantes do, dessa comunidade, e aqui a espéciezinha verde quase bem menos, enquanto em outro ponto aqui, por exemplo, a espécie dominante já é a espécie amarela, e a espécie vermelha tem menos indivíduos. Então, na comunidade aberta, as populações que mostram que têm individualmente suas características e de acordo com o ponto dentro do gradiente em que a gente vai poder realmente observar como está interagindo, como está organizada a comunidade. Diferente da comunidade fechada, onde sempre elas vão manter a mesma característica, vão declinar e vão crescer juntas no mesmo padrão, né? Esse tipo de discussão, se as comunidades são realmente abertas, são fechadas, já é bem antigo, não é dos dias de hoje, não está para acabar por agora, aparentemente. Então, a evidência disso é esse trabalho que foi publicado em 2021, super recente, titulado Aves da Caatinga Revisitadas, o problema dos enclaves dentro, mas não na Caatinga. Então, aqui a gente vê que o autor ele separa a comunidade de enclaves na Caatinga da comunidade de Caatinga estrito sensu. Então aqui você vê que existe um, um viés de comunidade fechada, né? Porque ele está dizendo que a comunidade do enclave é uma e a comunidade da Caatinga é outra.
enquanto que as comunidades podem muito bem, ele poderia muito bem ter uma abordagem classificando como abertas e observando os padrões de distribuição das populações unicamente, né, de forma individualizada. Então, cada um das vertentes, né, da comunidade aberta, da comunidade fechada, tem seus pontos, tem seus, seus argumentos válidos, mas é fato que comunidades são entidades dinâmicas. Então, podem existir alterações dentro da, da composição da comunidade, dentro da própria comunidade que você está observando, né, daquele espaço, ou então também conforme a comunidade vai se transformando em outra. Então, quando a gente tem essa, essa mudança de acordo, essa mudança ocorrendo dentro da própria comunidade, a gente chama de zonação. Então, aqui a gente tem um exemplo da zonação de uma comunidade costeira. Então, a gente tem aqui a costa, né, oceânica. A gente percebe aqui que nessa região mais alta, onde a zona de splash, onde as ondas batem e tudo mais, existe um predomínio de caramujos, de lapas. E conforme a gente vai caminhando no gradiente da comunidade, a gente vai percebendo que existe uma mudança na diversidade, ou seja, uma mudança na composição das espécies, na abundância das espécies, e isso vai ocorrendo até o final dessa comunidade, que é a comunidade costeira, no caso. E aquele era um exemplo de comunidade aquática, marinha, mas o mesmo ocorre também para comunidades terrestres. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma cadeia montanhosa, a gente percebe que nessa região aqui, mais próximo da base, predomina o que os arbustos, por exemplo, e conforme a gente vai caminhando no gradiente, a gente vai percebendo que a vegetação vai ficando cada vez mais arbórea, gradativamente, e vai criando essas zonas de acordo com o aumento da altitude. Então, diferente da zonação, que ocorre dentro da mesma comunidade, a gente também tem os ecótonos, né? Que a gente já tinha visto antes, aqui nesse, nesse gráfico, em que o ecótono é essa região de mudança abrupta, certo? Entre uma comunidade e outra. E aqui a gente tem um exemplo de ecótono. Então, essa aqui é uma região em que se separa por solos serpentinos e não serpentinos. A gente percebe que dessa região para cá, o solo é bem pedregoso, e as espécies que estão dominando aqui ó, são mais arbustivas ou mais herbáceas, enquanto daqui para lá a gente vê a predominância de árvores. Então, essa alteração na comunidade se deu por causa da composição do solo, que é bem distinta entre uma região e outra, causando essa separação clara. E aqui a gente tem um gráfico mostrando as espécies que estão inseridas aqui entre essas duas comunidades. Então a gente tem aqui 4 grupos de espécies: a espécie azul claro, a espécie roxa, a espécie verde e a espécie rosinha. E o que é que acontece aqui? O interessante da região de ecótono, que apesar de ser uma mudança abrupta, ela é uma região de alta riqueza de espécies. Normalmente é no ecótono que você encontra a maior quantidade de espécies diferentes. Por quê? Porque normalmente as espécies, mesmo as espécies exclusíveis de um certo tipo de ambiente, chegam a penetrar o ecótono. Eles vão penetrando essa região de mudança. A gente pode ver aqui as espécies azuis, elas são dominantes, especialistas nessa área de solo não serpentino, mas elas penetram o ecótono, elas também estão presentes na área de transição. Mesma coisa aqui com as espécies de solo serpentino. Aqui, duas delas penetram o ecótono, mesmo sendo bem especializadas a essa comunidade. Essa espécie roxa,
é uma espécie que é generalista. São espécies que pouco importa a composição do solo aqui. Elas se dão bem tanto no solo não serpentino, como no solo serpentino, como no ecótono. Então ela tá presente em toda a região. Enquanto que as espécies verdes, elas se aproveitam dessa região de transição e elas se dão melhor, e elas se dão bem, e só aparecem nessa transição. Então a gente vê aqui que em solos serpentinos, por exemplo, a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete espécies habitando regiões de solo não serpentino. Em regiões de solo serpentino, a gente tem as quatro rosas, essas duas verdes aqui tem um pouco, mais as três generalistas. Então a gente já vai para nove espécies habitando os solos serpentinos. Mas se a gente observar no ecótono, a gente tem as quatro azuis, as três roxas, as três verdes e duas dessas rosinhas. Então a gente percebe que a maior riqueza da comunidade está presente na região de transição. Bom, o que nós temos aqui agora é uma representação gráfica de uma teia trófica, que é a forma como as comunidades biológicas se organizam, né, em relação ao consumo de alimento e à obtenção de energia. Então, usar o termo teia trófica é muito mais interessante do que o termo cadeia alimentar, que a gente costuma bastante ouvir por aí, já que cadeia alimentar traz uma ideia de linearidade, né? Onde existe ali um produtor que alimenta o consumidor primário, que alimenta o secundário, e traz essa ideia das coisas serem lineares, onde não é bem a realidade, né? E como nas biológicas, as coisas acontecem com muito mais complexidade do que isso, né? A partir de cada ramo, cada parte cada nível trófico, existe a possibilidade da energia fluir para vários lados diferentes. Inclusive, é importante ter em mente que é assim que essas setinhas são formadas em representações como essa. As setas sempre apontam para onde a energia está indo, é o fluxo de energia. Então, se a gente tomar como ponto de partida aqui esse grilo, por exemplo, a gente percebe que aqui ó, a setinha sai do grilo até o tordo, ou seja, a energia fluiu do grilo para o tordo se alimentou do grilo, enquanto a energia fluiu aqui da gramínea para o grilo comeu a gramínea, e assim por diante. E tem as tróficas, redes de interação, né, que são redes que utilizam não só interações de fluxo de energia, que são as tróficas, como outros tipos de interações, são super complexos. Muito difícil você conseguir realizar um trabalho, fazer uma pesquisa abordando a comunidade inteira, uma comunidade inteira. Então, aqui está representado, por exemplo, uma teia trófica de 10 espécies de peixe. E é muito difícil de interpretar isso aqui. E esse aqui, do lado B, a gente tem essa mesma teia trófica simplificada, né? Removendo os laços fracos que tinham nessa comunidade. E ainda assim a complexidade é altíssima, a interpretação é muito difícil. Então, por isso que ecólogos normalmente fazem recortes na comunidade, né? Eles não estudam a comunidade inteira. Eles pegam um grupo específico de animais de interesse e abordam eles para poder gerar trabalhos e pesquisas de forma viável. Então aqui a gente tem as três formas mais comuns de recortar, né, a comunidade. A primeira forma delas é por afinidade taxonômica. Então aqui, por exemplo, a gente tem uma comunidade de aves, uma taxocenose de aves. Então é bem mais simples eu chegar numa área e eu estudar as aves daquele local do que estudar todas as espécies, tudo, todo tipo de interação. Bem mais simples de estudar quais interações estão ocorrendo entre as aves. Mais simples que estudar tudo, mas ainda extremamente complexo. Outra forma que a gente tem é organizar por guilda. Então aqui a gente tem, por exemplo, três animais que são bem distintos taxonomicamente. Temos um mamífero, né, uma ave e um inseto, mas são eles são comuns na utilização do recurso.
aqui todos são nectarívoros, por exemplo. Absorvem recurso forrageando em flores. Então, bem mais simples também é analisar a guilda de animais nectarívoros da área do que analisar tudo. De mesma forma, a gente pode fazer um agrupamento de acordo com o grupo funcional. Aqui a gente tem, por exemplo, dois insetos que utilizam recursos diferentes. Esse aqui é um mosquito, que se alimenta de sangue. Esse aqui é um outro inseto que se alimenta de seiva de plantas. Mas ambos adquirem o recurso de forma similar, que é através do grupo funcional. Ambos adquirem o recurso através de um aparelho bucal, picador ou sugador. Então, mesmo usando recursos diferentes, formas diferentes, locais diferentes, eles se assemelham no grupo funcional. Bom, e agora ainda falar sobre diversidade de espécies, que é a medida de estrutura de comunidade mais comum. É muito difícil de falar em estrutura de comunidade e não falar de diversidade, né? Então, primeiramente, o que é que realmente diversidade significa, como a gente representa a diversidade? Bom, a diversidade é um coeficiente que é relativo à riqueza de espécies. Riqueza é número de espécies, né? Quais espécies, quantas espécies. E a abundância. Então, quantos indivíduos de cada espécie estão presentes. E a diversidade, ela é muito influenciada pela abundância relativa e ela dá preferência à uniformidade de espécies. Ou seja, espécies raras contribuem menos para a diversidade do que espécies comuns. Então, se a gente tem uma comunidade onde pode até ter um número de espécies amplo, mas se a abundância dessas espécies, da maioria dessas espécies, é muito baixa, você tem uma espécie que tem uma abundância muito predominante, a diversidade dessa comunidade vai ser menor do que em uma comunidade onde a abundância das espécies é equivalente entre si. Então aqui a gente tem uma apresentação visual que vai clarificar essa ideia para a gente. Então, nessa comunidade A, a gente tem a comunidade A e a comunidade B, ambas têm a mesma riqueza, que é 4, ambas têm um lagartozinho, um girinho, um sapo e uma serpente. Ambas têm a abundância total igual a 20, então aqui dentro da comunidade A existem 20 indivíduos, dentro da comunidade B existem 20 indivíduos, mas entre elas uma é mais diversa que a outra, né? Qual é a mais diversa? A gente pode ter já uma noção do que é que está acontecendo, do que está diferente, fazendo uma curva de abundância ranqueada. Então aqui a gente coloca em ordem, né? Qual a espécie mais abundante, a segunda espécie mais abundante, a terceira espécie mais abundante. E assim a gente pode ver que na comunidade A, a gente tem uma espécie, a mais abundante, ela corresponde, ó, à abundância proporcional, quase 90% de tudo que a comunidade tem. Enquanto o segundo, o terceiro e o quarto lugar estão empatados aqui com menos de 10% de representação. Enquanto na comunidade A, a gente tem uma equivalência clara entre todas as espécies. Não existe uma espécie super dominante. Então, aqui a gente já pode ver que existe uma diferença bem grande entre as duas comunidades, apesar de ambas terem riqueza igual a 4, né? Mas aí, a gente já dá para perceber que as comunidades têm uma diversidade diferente, né, entre as duas ali, mesmo a riqueza e a abundância total sendo igual. Mas como é que a gente calcula de fato? Como é que a gente tem a certeza? Como é que a gente pode provar de que uma diversidade é maior do que a outra? Então, para esse tipo de afirmação, a gente vai usar índices de diversidade. Esses aqui são os índices mais comuns de diversidade, o índice de Shannon e o índice de Simpson. Ambos vão responder a nossa pergunta. E aqui a gente tem a apresentação ó, dos dois. O índice de Shannon, apresentado aqui por esse H, é igual a
a somatória das proporções da mudança relativa, né, das espécies, né, quanto cada espécie representa na comunidade, multiplicado pelo log natural das proporções. Então aqui a gente colocou numa planilha, onde os lagartos na comunidade A tinham abundância de 17, ou seja, representavam 85% da comunidade. A gente fazendo o logaritmo natural dessa proporção, fazendo o logaritmo natural dessa proporção, a gente chega nesse número. A gente repete a mesma coisa com as outras espécies. Então, o sapo, o girino e a serpente, ambos tinham abundância igual a 1, ou seja, representavam 5% da nossa, cada um representava 5% da nossa comunidade. Então, fazendo o logaritmo natural de cada um deles, a gente chega a esses números. Multiplicando pela proporção, a gente chega a esses valores. E fazendo a somatória desses valores aqui, que é o que a gente tem aqui, a gente atinge esse valor negativo. E por isso que a gente tem esse negativo aqui também na fórmula, para poder tornar esse valor positivo no final. Então, para a comunidade A, o índice de Shannon deu um valor de 0,589. Já na comunidade B, onde a abundância de todas as espécies era igual a 5, ou seja, cada espécie representava 25% da comunidade, fazendo o logaritmo natural das proporções, depois multiplicando o logaritmo natural pela proporção, a gente chega a esses valores, e fazendo a somatória disso, a gente chega ao valor de 1,388, que é maior do que o índice da comunidade A. Ou seja, através do índice de Shannon, a gente conseguiu ver que o valor da comunidade, da diversidade da comunidade B é maior do que a comunidade A, mesmo contendo a mesma riqueza e a mesma abundância total, porque a comunidade B tem uma abundância mais equilibrada, né, entre todas as espécies que compõem a comunidade. Da mesma forma, a gente vai chegar a esse resultado utilizando o índice de Simpson, que é um pouco diferente, né? O índice de Simpson, D representa o índice de Simpson aqui, então o inverso do índice de Simpson é igual a 1 menos a somatória das proporções ao quadrado. Então aqui eu fiz a mesma coisa no Excel, coloquei as abundâncias da primeira comunidade, a abundância relativa, eu acabei repetindo aqui, essa abundância relativa ao quadrado são esses valores, da mesma forma aqui. E aplicando a fórmula, a gente chega que a comunidade A tem um valor de Simpson igual a 1,36 e tal, enquanto o índice de Simpson para a comunidade B é igual a 4, ou seja, a comunidade B, segundo Simpson, também é mais diversa do que a comunidade A. Bom, e agora? Como saber se estou trabalhando com todas as espécies da minha comunidade? Então, a gente viu como riqueza é um fator importante, né, para medir diversidade. Então, quando a gente está trabalhando em uma área, como é que eu vou saber que eu finalmente coletei todas as espécies que eu poderia? Por exemplo, se a gente for fazer uma pesquisa na Mata do Broquinho, vamos dizer, em um dia, eu vou fazer, vou pegar, vou catalogar todas as plantas da Mata do Buraquinho. Então, no primeiro dia que eu chego lá, que eu coleto, eu consigo ver várias espécies diferentes. No segundo dia, eu consigo ver algumas espécies que eu não tinha visto antes. No terceiro dia, poucas espécies que eu não tinha visto antes, a maioria eu já tinha visto. No quarto dia, uma espécie nova. Até que você chega um momento em que não existe mais espécie nova, você conseguiu observar todas as espécies da comunidade. Mas como é que eu sei que momento é esse? Como esse momento chegou? Então, para isso, a gente usa uma curva de acumulação de espécies, né? Uma curva que leva em consideração o seu esforço amostral, então o número de indivíduos que você amostrou no total, e o número de espécies que você amostrou. Então, a riqueza, né? Então, a gente
trabalha em um eixo a abundância, né, número de indivíduos, e um eixo de espécies. O objetivo de uma curva de acumulação é chegar à assíntota, ou seja, quando a gente chega aqui nessa linha reta, onde não importa mais quanto a gente aumenta o esforço amostral, o número de espécies não vai aumentar. Então, como é que a gente descobre, como é que a gente percebe que chegou à assíntota? Para isso, a gente tem que usar estimadores de riqueza. E existem vários estimadores. Nesse caso aqui, nesse exemplo, está usando o SHA-1, que é um estimador de diversidade, onde a gente vai observar essas duas linhas, né? A primeira, essa linha vermelha, é a linha de riqueza observada. Então, aqui a gente tem o número de amostras, né, o esforço amostral. Aqui a gente tem o número de espécies, a riqueza. E vermelho, a gente tem o que eu realmente vi. O que eu fui lá em campo, amostrei, e eu tenho isso de amostra, tenho isso de espécie. Enquanto que a curva azul é a curva estimada, é a curva que o estimador vai me dar. Ele vai dizer, ó, de acordo com o teu esforço amostral, você deveria ter tantas espécies. Então, continua amostrando. Então, o objetivo de amostragem é você equilibrar a sua curva observada com a curva estimada. Quando essas duas curvas elas se encontram, quer dizer que você atingiu todas as espécies da comunidade. E a título de curiosidade, para que vocês possam observar, né, um pouco do trabalho que vem sendo feito no nosso departamento e tudo mais, existe um estimador de diversidade, estimador SHA-1P, que foi publicado e foi sugerido por professores aqui do departamento. A maioria deles aqui provavelmente são conhecidos de vocês, professor Luiz Carlos Serramo Lopes, professor da disciplina de Métodos de Análise Estatística, professor Daniel Mesquita, professor dessa disciplina, Alexandre Palma, professor de Biologia da Conservação, Pablo Riu, professor de Ficologia. Então, estimadores de diversidade são importantíssimos para estudos de comunidades no todo, são muito importantes para saber até onde coletar, né? Onde o esforço amostral, até onde o esforço amostral é importante e onde parar de coletar. Bom, agora voltando a falar de diversidade, aqui a gente pode comentar alguns fatores principais que influenciam, né, a diversidade das comunidades. Esses fatores são principalmente a disponibilidade do recurso, a diversidade do hábitat, ou a heterogeneidade do hábitat, a presença de espécies chaves e distúrbios, né, eventos aleatórios, eventos estocásticos que podem acontecer na comunidade. Então aqui a gente tem alguns padrões que relacionam produtividade com riqueza de espécies. Então, de acordo com a quantidade de energia disponível em forma de organismos produtores, né? Plantas, algas, afins, existe um padrão de distribuição de riquezas que é diferente. Então, aqui a gente tem esses 5 padrões que são observados na natureza. A gente tem esse padrão em forma de U, onde a produtividade é baixa, a riqueza de espécies é alta. Conforme a produtividade aumenta, fica aqui uma produtividade média, a riqueza cai. Ou seja, a gente pode interpretar aqui que algumas espécies que estavam compondo essa riqueza aqui se beneficiaram mais, foram melhores competidoras por essa produtividade que aumentou e acabaram eliminando alguma dessas espécies que estavam aqui da comunidade. Mas conforme a produtividade continua crescendo, foi abrindo espaço para novas espécies entrar na comunidade e assim a riqueza volta a subir. Então, assim, a gente tem esse shape em forma de U. Numa comunidade onde o padrão é negativo, quando a produtividade é baixa, a riqueza é alta. E conforme a produtividade vai aumentando, a riqueza vai abaixando. Então, num caso como esse,
algumas poucas espécies, ou uma espécie, se dá muito bem competindo pela produtividade em relação às outras, e quanto mais alimento, mais energia ele tem, mais ele consegue proliferar e deixar as outras espécies para fora. Então, quanto mais energia, mais ele domina a comunidade e mais a riqueza declina. Em interações onde não há reflexo, então, quando a produtividade aumenta, a riqueza não diminui, ela continua distribuída na mesma proporção entre as espécies. Em um caso de uma relação positiva, quanto mais energia, mais espécies conseguem abrigar essa comunidade. Então, da produtividade é baixa, a riqueza é baixa. Quando a produtividade é alta, a riqueza é alta. E aqui a gente tem nosso gráfico em forma de U invertido, ou em forma de corcunda. E esse aqui é o padrão mais comum em comunidades, tanto em comunidades aquáticas como em comunidades terrestres. Na maioria dos casos, o que a gente encontra é quando a produtividade é baixa, a riqueza é baixa. Quando a produtividade é média, a riqueza é alta. Numa produtividade média, beneficia maior quantidade de espécies. Então, a riqueza é alta. E conforme a produtividade vai aumentando, a gente volta a ter aqueles efeitos de algumas espécies conseguirem ser bem dominantes, conseguirem utilizar o recurso de forma muito melhor do que outras. Então, a riqueza volta a cair. Então, na maioria dos casos, as comunidades apresentam esse shape aqui de U invertido, favorecendo a produtividade média. Então, aqui a gente tem gráficos que mostram esse tipo de relação. Então, aqui, ó, invertebrados aquáticos, a maioria dos casos, ó, mais de 40% das comunidades estudadas tem o shape de U invertido, enquanto ali 30% é uma proporção positiva, uma relação positiva, ou não apresenta relação. Em invertebrados aquáticos, o invertido é a maior. Plantas aquáticas, o invertido. Em vertebrados terrestres, a distribuição é bem equilibrada até. Porém, o invertido continua na liderança, empatado com o positivo. Em vertebrados terrestres, a presença de forma de U invertido é dominante, então favorecendo as comunidades de produtividade média. Diversidade do hábitat, heterogeneidade, é uma outra questão que influencia bastante na diversidade. Então, aqui eu trouxe dois biomas brasileiros, né? A representação básica dos biomas brasileiros. Aqui em cima, a caatinga, bem seca. E aqui embaixo, um campo dos Pampas, lá do sul. Aqui, de acordo com essa imagem, você poderia me refletir qual é mais diverso? Bom, existe quem pense que os Pampas têm uma paisagem mais diversa. Já que tá verde, né? Parece ter mais diversidade, traz essa coisa de ter mais vida e tudo mais. Porém, a diversidade do hábitat aqui é baixíssima. A gente só tem gramíneas e poucas rochas pequenas. Enquanto aqui, olha o quanto de hábitat que a gente tem. A gente tem um solo exposto, a gente tem pedras, a gente tem cactáceas, a gente tem árvores. Espaço, gente, também é um tipo de recurso. Recurso não é só comida. Espaço também é recurso. Então aqui, com pouca diversidade de forma de espaço diferente, só vai dar caminho para abrigar as espécies que estão bem nesse tipo de ambiente. Campo aberto e tchau. Já numa paisagem como essa, a gente pode abrigar espécies que se dão bem em solo exposto,
A gente consegue abrigar espécies que se dão bem embaixo das pedras, ou em cima das árvores, ou dentro dessas regiões de cactos. Então, diversidade também é um fator que influencia na diversidade do hábitat, né? A heterogeneidade, a quantidade de características diferentes dentro do hábitat também influencia na diversidade total de espécies do ambiente. De mesma forma, é a presença de espécies-chaves. A espécie-chave é aquela espécie que é fundamental para a existência daquela comunidade. Então, com a presença da espécie-chave, a comunidade é uma. E se a espécie-chave desaparece, a comunidade muda completamente. Uma espécie só, ela serve como alicerce para a estrutura da comunidade como um todo. E é um exemplo clássico disso, um exemplo que provavelmente toda aula de diversidade vai aparecer, são das estrelas do mar Pisástea, né, do gênero Pisástea, onde quando as estrelas estão presentes, aqui, predador-chave presente, ó, a quantidade de espécies, a diversidade é altíssima. Olha como é alta. Aqui acima de 20. Quando a espécie-chave, no caso a estrela, está ausente, a diversidade é muito baixa, praticamente 1. Por que isso acontece? A estrela do mar, essa pisástea, é um predador, é uma espécie voraz. E ela se alimenta dessas cracas. E quando essa espécie predadora está ausente, as cracas dominam o ambiente completamente, deixando só craca em toda a região. Porém, quando as espécies dessas estrelas predadoras estão presentes, elas se alimentam especificamente de cracas, em sua grande maioria. Então, o predador, nesse caso aqui, age como um agente de controle da população de cracas. Então, já que as cracas estão controladas, existe mais espaço, sobra mais espaço para outras espécies ocuparem aqueles ambientes e, portanto, aumentar a riqueza. Enquanto que o predador está ausente, não existe esse controle e as cracas dominam o ambiente inteiro, deixando a riqueza baixíssima, ou até chegar a 1, onde só existem as cracas. Então, espécies-chave são essas espécies que, com a presença delas, a comunidade é uma. E sem a presença delas, a comunidade muda completamente. E quando a gente está falando de distúrbios, de efeitos estocásticos, né, são efeitos aleatórios, são efeitos que não dá para se prever, são coisas que estão além das interações da comunidade, que podem ser erupções vulcânicas, né, tempestades, chuvas intensas, derretimentos, geleiras, terremotos, furacões, como a gente está mostrando aqui. Esses também são fatores importantes no controle da diversidade, porque as comunidades elas precisam ter resistência e resiliência, que é a capacidade de se reestruturar depois de distúrbios como esse. E existe a hipótese do distúrbio intermediário, onde prega que uma comunidade em que existem distúrbios pouco frequentes e de baixa intensidade, a riqueza tende a ser baixa também. Enquanto que em uma comunidade onde a frequência de distúrbios é alta e de alta intensidade, a comunidade também não resiste. Então, é na nos distúrbios pouco frequentes e de intensidade média, que a quantidade de espécies, a riqueza de espécies é mais alta. Aqui a gente tem um exemplo da, dessa interação entre os caramujos e algas. Quando a densidade de caramujo ela é baixa, aqui a densidade do caramujo é baixa, a riqueza de espécies de algas
também é baixa. Conforme a densidade de caramujos vai aumentando até aqui, por exemplo, a quantidade de algas fica mais alta possível. Isso aqui é um fenômeno parecido com o que a gente estava vendo com as estrelas, né? Porque os caramujos estão agindo aqui nessa relação de controle biológico e tudo mais. Porém, o que é que a gente vê? Quando a densidade de caramujos ultrapassa aqui essa região de 150, mais ou menos, a riqueza de espécies de alga começa a cair. Então, não é interessante para as algas que os caramujos se deem super bem, eles sejam super densos na comunidade. Mas também não é interessante que os caramujos estejam muito baixos. Então é importante para a riqueza de algas que a densidade de caramujo seja média. E essa densidade é mantida com a presença de distúrbios constantes e de intensidade média. E agora, já mudando um pouco da, da fatores que influenciam a diversidade, para a gente falar um pouco sobre efeito direto e indireto dentro da comunidade, né? A comunidade, ela está intricada, né? Existem as interações, elas não causam reflexo apenas diretamente no indivíduo em que a interação tá acontecendo. Às vezes, essa interação direta causa um reflexo na frente, na outra, em um nível trófico, e gera uma cascata. Esse tipo de cascata é comum, principalmente quando a gente está tratando de predadores. Então, presença e ausência de predadores costumam trazer esse efeito de cascata. É como a gente viu, por exemplo, na, nas estrelas Pisástea, lá, as estrelas do mar. Eram predadores e causavam uma cascata gigante, uma cascata que mudava completamente a comunidade. Mas às vezes pode existir um efeito cascata não tão grande, mas que definitivamente causa um efeito dentro da comunidade, como é aqui o caso dessa comunidade aqui. Qual é a interação direta que nós temos aqui? O peixe é o predador que eu estava comentando, nesse caso, né? É o predador que está gerando esse efeito cascata. Então, qual é o efeito direto que esse peixe tem aqui nessa comunidade? É se alimentar de larvas de libélula. Então, ou seja, aqui a gente está vendo ó, que o peixe está fazendo um efeito negativo sobre as larvas de libélula, ou seja, a presença de peixes diminui a presença de larvas de libélula. Só que as larvas de libélula, se elas se desenvolvem, elas geram libélulas adultas. Então, a presença de larvas de libélula geram uma pressão positiva para a presença de libélulas adultas. Só que o que acontece? Libélulas adultas são predadoras e diminuem a presença de polinizadores, nesse caso aqui uma abelha. E os polinizadores aumentam a presença de plantas ribeirinhas, essas plantas aqui que se reproduzem através do polinizador. Então o que é que acontece? Se a presença de peixes nessa comunidade for muito acentuada e ela causar um efeito negativo muito acentuado na larva de libélula, diretamente o peixe só influenciou na população de larvas, mas indiretamente, que são essas linhas tracejadas, a presença de peixes causou uma força negativa sobre as libélulas adultas, já que menos larva de libélula significa menos libélula adulta. Então, a presença negativa na larva de libélula, uma pressão positiva sobre os polinizadores, já que a presença do peixe diminuiu os predadores do polinizador e, por consequência, por cascata, causa um efeito positivo na comunidade de plantas ribeirinhas, já que o peixe comer as larvas de libélula aumenta a quantidade de polinizadores e mais polinizadores vão conseguir reproduzir mais plantas.
Então aqui a gente pode ver nesse gráfico que a quantidade de visitas por polinizadores por arbusto, de 20 em 20 minutos. Com o peixe, a visitação por polinizadores é alta, porque existe o controle da quantidade de larvas de libélula, que causa um efeito indireto na quantidade de polinizadores e, por consequência, na comunidade de plantas ribeirinhas. E quando não tem o peixe, tá aqui, ó, nem existe visitação por polinizadores. Por quê? As libélulas, a comunidade de libélulas vai ser altíssima, vai predar todos os polinizadores e vai acabar com a visitação nas plantas. Então, o efeito direto na comunidade, ele tem bastante efeito sim, mas o efeito indireto, que às vezes não é tão simples de se observar quando está em campo, fazendo estudos, eles também têm muita força sobre a modelagem da comunidade. E aqui, por fim, na nossa aula, a gente vai tratar desse efeito aqui, que são os controles, controle top-down e bottom-up. Isso aqui, na comunidade, é um tipo de regulação da comunidade. Quando a gente está tratando de top-down ou bottom-up, a gente está tentando ver de onde está vindo a regulação da comunidade. Se ela vem da base, então dos produtores, até o topo, então, ou seja, os consumidores maiores, ou se o controle está acontecendo a partir dos consumidores maiores e refletindo dos produtores. Então, isso aqui é um tipo de coisa que acontece, ambos os tipos acontecem com muita frequência. E aqui a gente tem um exemplo contendo produtores, nesse caso aqui fitoplâncton, consumidores primários, nesse caso aqui zooplâncton, consumidores secundários, nesse caso pequenos peixes, e consumidores terciários, nesse caso grandes peixes. Então, num controle base topo, onde a regulação da comunidade acontece a partir dos produtores, se existe menos produção, vai haver um reflexo na quantidade de consumidores primários, porque menos energia, menos zooplâncton vai conseguir estabelecer. Então, se menos zooplâncton consegue se estabelecer, menos consumidores secundários vão conseguir estabelecer porque eles comem zooplâncton. E, por consequência, os consumidores terciários. Poucos consumidores terciários vão estabelecer porque eles se alimentam dos peixes pequenos. Mas já nesse controle baixo topo, se tiver muitos fitoplâncton, então a gente pode ter uma maior quantidade de zooplâncton, que vai gerar uma maior quantidade de peixes pequenos e uma maior comunidade de peixes grandes, então consumidores terciários mais. Então aqui, nessa comunidade aqui, a quantidade de produtores é que regula o restante da comunidade. Enquanto num controle topo base, é o contrário. Aqui, quanto menos consumidores de topo, mais consumidores secundários a gente vai ter. Já que a predação aqui que está regulando a quantidade de consumidores secundários. Então, se a gente tem pouco predador de topo, os consumidores secundários conseguem se reproduzir mais. Então, se os consumidores secundários conseguem se reproduzir mais, diminui a população de zooplâncton, porque os consumidores secundários estão alimentando muito de zooplâncton. Então, se a gente tem pouquinho zooplâncton que come fitoplâncton. Então, se a gente tem pouco zooplâncton, sobra bastante fitoplâncton na comunidade. Então, o predador de topo foi responsável pela produção maior, pela quantidade maior de fitoplâncton na comunidade. Então, o controle veio de cima para baixo. Então, da mesma forma aqui, se a gente tiver muito consumidor de topo, a gente vai ter menos consumidor secundário, porque os consumidores de topo estão se alimentando bastante dos consumidores secundários. Então, se a gente tem uma população de consumidor secundário baixa, os consumidores primários se beneficiam e aumentam a sua quantidade.
E por consequência, já que os consumidores primários aqui, o zooplâncton, se alimenta de fitoplâncton, a população de fitoplâncton diminui também por consequência disso. Ou seja, a regulação veio de cima, do topo, top, para baixo, top-down, já que, e nesse caso aqui, o contrário, são os produtores que influenciam o restante da teia, bottom-up. Bom, pessoal, então essas aqui foram as principais referências que eu utilizei para preparar essa aula, né? Economia da Natureza, do Hicklitz, o livro Ecologia, do Caim, e o Ecology Concepts and Applications, do Manuel Moltz. Muito obrigado e estou disponível para dúvidas caso apareçam, e bons estudos.